Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça entre nós. Iniciamos nossa palestra de hoje tendo como tema o livro Nosso Lar, capítulos 6 e 7, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço a esta Casa de Caridade, a Luz Divina, a oportunidade de estudo e aprendizagem. Falaremos hoje sobre a vida no mundo espiritual, tendo como subtítulo o precioso aviso. Nesta passagem, somos apresentados ao personagem Lísias, que está cuidando de André Luiz. O autor espiritual continua internado e ainda se recupera. Ficamos sabendo que há muitos espíritos resgatados em desequilíbrio e que há uma ampla área em nosso lar só para atender esses pacientes. Mas um ponto interessante desse capítulo é quando Lísias diz para André Luiz: é preciso saber falar para construir novamente. Precioso aviso. André Luiz começa aqui explicando, no dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia de Lísias, fisionomia a irradiar generosidade. Perguntou, abraçando: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, ou seja, ó dor, ó vida, ó azar, ó como eu fui infeliz, comecei a explicar enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso raciocinar e ligar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Ele começou a se lamentar, e essa frase dele foi muito emblemática. Ele falou: ah, como tem sido pesada a minha cruz. Quem de nós não conhece uma pessoa que, quando a gente pergunta, tudo bem? Essa pessoa começa a desfiar um rosário. Às vezes, a gente até se arrepende de ter perguntado. Muitas pessoas têm esse hábito de reclamar e de se lamentar. Não que a gente não possa dar uma reclamadinha de vez em quando. Às vezes, serve de alívio. Mas o que nós não podemos é deixar essa lamentação se tornar um hábito. Todos nós temos problemas, sem exceção. Todos nós temos e não podemos esquecer que estamos encarnados aqui no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, e estamos aqui para resolver as nossas questões deixadas das encarnações anteriores, do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual. Agora, a diferença é a forma como nós lidamos com isso, nos lamentando ou enxergando essas nossas dificuldades como uma oportunidade de crescimento. Chico Xavier costumava ter em cima da cama dele uma placa com os dizeres: isso também passa. E se nós tivermos esse pensamento, tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo, porque nós sabemos que nem os momentos bons, nem os ruins são para sempre. Então, os bons vamos aproveitar cada segundo, e nos ruins ter em mente que eles serão passageiros. Vamos tentar tirar algum aprendizado sem reclamar ou nos lamentar. É aquela história de ver o copo meio cheio ou meio vazio,
porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. André Luiz descobre uma série de equívocos causados pela sua vaidade excessiva, mas isso não acontece só com ele. Primeiro, disse que ao se dar conta de que Clarencio estava ali amorosamente disponível para ouvi-lo, então André Luiz se sente à vontade para despejar sobre ele toda a sua lamúria. A gente não faz o mesmo, principalmente com aquele amigo ou aquele familiar que demonstra um pouquinho mais de paciência com a gente? Segue abusando desse amigo e vamos jogando todo o lixo tóxico em cima dele. Porém, essa imperfeição é um processo difícil de detectar em nós mesmos. Depois, ele segue falando do filho mais velho. Então, ele se preocupa se o filho teria seguido o caminho que ele próprio, ou seja, André Luiz, escolheu. Isso é um clássico. Querer que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. Mas a gente não pode esquecer de que são espíritos com uma jornada de evolução própria. Os filhos, eles vêm por nós, mas não para nós. Na sequência, ele se refere à esposa Zélia como infeliz, frágil, uma figura assim dependente. Ele questiona até se ela teria morrido de saudades. Isso acaba acontecendo muito quando a gente subestima as pessoas, quando nos sentimos superiores e acabamos dominando o outro. André Luiz acaba confundindo possessividade com amor, porque o verdadeiro amor, ele liberta. Mas para André Luiz, o importante era estar no comando, e ele tem a ilusão de que foi devotado à família e que nem merecia estar passando por todo esse sofrimento. E para finalizar, ele disse que poucas pessoas podem ter sofrido tanto quanto ele, e aqui ele já demonstra todo o egoísmo, a vaidade e a falta de humildade. Porém, Clarencio, quão elevado que é, permite que continue para extravasar, porque, na verdade, faz parte do tratamento de cura dele. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, porque enquanto estamos falando de nós mesmos, preocupados com os nossos problemas, não temos tempo nem disposição para olhar e se preocupar para com o nosso próximo. Ele fala que a lamentação mostra enfermidade mental, de tratamento difícil. Então, reclamar, se lamentar, não vai resolver nenhum problema. E muito pelo contrário, porque a lamentação vai baixar o nosso padrão vibratório e talvez o da pessoa que está nos ouvindo. Vai deixar o ambiente pesado, vai atrapalhar nossa sintonia com os bons espíritos. E nós precisamos estar atentos à qualidade dos nossos pensamentos e o que ou quem nós vamos atrair com essas reclamações e lamentações. Tem uma citação que diz: mente sã, corpo são. O nosso pensamento positivo faz bem ao nosso corpo, à nossa saúde, à nossa alma, às pessoas que estão à nossa volta, além de atrair coisas boas para a nossa vida. Nós espíritas falamos muito sobre vigiar e orar, que está no Evangelho de Mateus, mas temos que vigiar os nossos pensamentos, estarmos constantemente fazendo as nossas preces, pedindo a orientação de Deus e dos bons espíritos, para resolvermos as nossas situações com sabedoria. Nos lembrando da oração da serenidade, Deus, conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir uma da outra. Tem coisas na nossa vida que não podemos mudar. Então, temos que ter a sabedoria de aguardar o tempo de Deus, sem lamentações,
sem reclamações. Clarencio mostra a André Luiz que essa preocupação excessiva com os familiares mostra que ele não compreende os mecanismos do amor, da justiça e da misericórdia divina. Na verdade, além dele não compreender, ele não confia no Criador e nas leis do universo, porque cada um tem a sua jornada evolutiva. E essas pessoas que fizeram parte da nossa família aqui na Terra, elas fazem parte também da grande família universal, que tem o Criador no comando. O mesmo que está oferecendo a André Luiz essa oportunidade de recomeço. Então, Clarencio entende e respeita a saudade dos entes queridos, mas ele faz um grande alerta a André Luiz. Entrega e confia no bem maior. Se concentre na sua evolução, na sua cura, e ele segue dizendo assim para ele: esse lugar aqui não é propriamente o paraíso, porque temos dívidas a saldar, mas nos é oferecido o trabalho como forma de pagamento delas, ainda num ambiente amoroso, acolhedor, porém não dispomos de tempo para lamentações. É assim daqui para frente, é pegar ou largar, é isso ou voltar para as zonas inferiores. Então, assim com doçura, mas também com firmeza, que Clarencio faz André Luiz dar uma repensada na situação. E no meu entendimento, esse é o precioso aviso do capítulo. Só para a gente entender um pouquinho mais sobre os laços familiares que se formam na Terra, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, diz assim: a verdadeira afeição espiritual de alma para alma é a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Portanto, não precisamos nos preocupar. Se os laços que nos uniu aos familiares foi de amor, estaremos para sempre ligados aos entes queridos. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansiosos de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender a família? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, no plano espiritual, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Na questão das aquisições definitivas, lembramos da passagem que está no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 19 a 21, e Mateus, que é quando Jesus fala sobre o verdadeiro tesouro. A ideia é você trabalhar no bem, tentar ser uma pessoa melhor. Tudo isso vai te ajudar a ter aqui uma divina realização, como disse Clarencio. E o tesouro de Jesus, aqui no capítulo 6. Não ajuntem para vocês riquezas na terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Ajuntem sim para vocês riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto,
Devemos nos preocupar com as riquezas da nossa alma, e para enriquecer nossa alma, devemos trilhar no caminho do bem, fazer as boas obras, a caridade, fazer a nossa transformação moral. É um pouco disso que Clarencio está passando para André Luiz. Seguimos aqui com o Clarencio. As almas débeis, fracas, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Uma boa reflexão e seguimos com a nossa reunião de hoje.